Gente, uma coisa interessante é que sempre perguntam para mim como é o processo de divórcio. Bom, em primeiro lugar, quando eu falo em processo de divórcio, eu estou falando de uma ação judicial em que o ex-casal vai ao juiz pedir que seja desfeito o negócio jurídico chamado casamento. E a pessoa poderia até ficar um pouco, vamos chamar assim, suspeita ou intranquila quando eu falo que o casamento é um negócio jurídico. Para efeitos religiosos, o casamento é uma instituição, é um sacramento. Mas para efeito de lei civil, o casamento é um negócio jurídico. É uma instituição também, porém ele é equiparado a um contrato. Muito bem, para desfazer esse contrato, é necessário que você contrate um advogado e, representado você e sua ex-esposa ou seu ex-marido, compareçam em juízo e peçam o desfazimento daquele negócio jurídico, como eu falei. Vejam bem, se você estiver numa ação judicial, porém houver consenso, pode ser um único advogado para os dois. Mas caso seja um divórcio litigioso, aquele em que vocês não concordam com alguma cláusula e precisam da interferência do Estado para resolver aquela questão, você então tem dois advogados, um advogado representando o cônjuge 1 e o outro advogado representando o cônjuge 2. Por que eu estou falando cônjuge 1 e cônjuge 2? Porque podem ser dois homens num casamento homoafetivo ou duas mulheres também no casamento homoafetivo. No casamento heteroafetivo, eu tenho necessariamente divergência de sexos, né? Muito bem, e por que eu precisaria de um divórcio feito por ação judicial? Porque, eventualmente, eu tenho filhos menores que precisam da tutela do Estado e os pais não concordam com as cláusulas. Nessa hipótese, você tem uma ação judicial. E o que é importante para o registro civil é que depois dessa ação judicial, você vai ter a emissão de uma sentença e essa sentença terá de transitar em julgado para que faça efeitos. Uma vez transitado em julgado, o juiz tem dois caminhos: determinar a expedição de uma carta de sentença, que nada mais é do que o conjunto de documentos que montaram aquela ação, muitas vezes a petição inicial, o acordo em si, que vai ser homologado, a sentença e a certidão de trânsito em julgado. Esses documentos formam o que nós chamamos de carta de sentença. E essa carta, então, esse conjunto de documentos é levado ao cartório do registro civil para fazer a averbação no registro de casamento e passar, então, a decretar que aquele casal agora é um ex-casal. Tem um outro nome para a carta de sentença, que seria mandado de averbação. E eu gosto sempre de explicar para as pessoas, principalmente para os leigos, né, que mandado, com letra D, é uma ordem judicial. E mandato, com a letra T, você associa a tempo. É a duração de um período, né, em que, por exemplo, um síndico é eleito para exercer a governança de um condomínio, por exemplo, ou de uma massa falida. Então, mandato tem a ver com tempo. É o que o deputado, o prefeito tem. Ele tem um período em que ele é eleito, escolhido para gerir o município, o governador, o estado, o presidente, a república, e os deputados têm aquele período para apresentar seus projetos de lei e executar a fiscalização do executivo. Então, separando as coisas, mandado é tempo, mandado é ordem judicial. No final de um processo de divórcio, retomando aqui a explicação, você tem isso, depois da sentença, a expedição de uma ordem judicial, um mandado de averbação ou de uma carta de sentença. É isso.